Bem, turma do 7º ano, aula de História de novo, vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre o Renascimento. Estamos fechando hoje com o 3º capítulo e o nosso tema foi a Europa renascentista e hoje nosso 3º capítulo vai estar sendo fechado com o título, com o tema Expansão Renascentista. Vamos continuar o nosso último assunto. Com certeza vocês já estão com o livro aberto, como a Pro solicitou. Não deixem de ler os conteúdos, não deixem de anotar, não deixem de fazer um resuminho. A Pro procura sempre estar fazendo alguns resuminhos para pegar coisas importantes, para estar passando para vocês. Então, assim, o conhecimento depende muito de cada um de nós. Mas vamos ao que interessa hoje, né? Vamos lá para o nosso tema. Expansão do Renascimento, tá? Nesse momento, o Renascimento existe, agora se expandindo, saindo da Península Itálica, né, a partir do século XV, e aí outras localidades começam a se influenciar com esse renascimento, com essa expansão comercial, certo? Vamos começar falando aí pelos Flandres, que atualmente é a Bélgica, e os Países Baixos. Bem, se destacou os pintores chamados flamengos, ou seja, originários dos Flandres, pois era uma região muito rica da Europa, e aí fazia com que esses pintores se deslocassem para receber investimento para suas obras artísticas, tá ok? Na Alemanha, destacou-se gravuras em madeira, cobre, a que chamamos hoje de artes gráficas. Na página 54, tem algumas referências de artistas que você pode estar lendo e aprimorando e aprendendo sobre eles, certo? França e Inglaterra. Bem, a expansão comercial nessa época do Renascimento nessas duas localidades foi mais tardia, por conta da Guerra dos 100 Anos, tá lembrado que nós estudamos? Por esse motivo, a França e a Inglaterra, ainda em constante guerra, atrasou a sua parte financeira e também as questões sociais, certo? Então, devido a estar em constante guerra, houve esse atraso financeiro e de questões sociais. Mas depois desse atraso, a França começou também a se destacar e o Renascimento se expandir, tanto para a França quanto para a Inglaterra. Bom, o que é que destaca na França? A arquitetura e na Inglaterra, literatura e a música, tá? William Shakespeare, vocês já devem ter ouvido falar, não é isso? Ele é um inglês e na literatura esse autor ele se destacou na Inglaterra. Algumas obras como Romeu e Julieta, como O Mercador de Veneza, entre outras, foi destaque nessa época lá na Inglaterra. Bem, tem também, voltando um pouquinho à França, um museu, que vocês vão ver aí na página 55, chamado desculpem, bati o pé aqui rapidinho, desculpe, perdão. Museu do Louvre, que está localizado na França e é um dos mais famosos do mundo, certo? Agora vamos falar um pouquinho da Península Ibérica, que é constituída por Espanha, Portugal e o Reino de Castela, entre outros lugares, tá? Bom, a Península Ibérica, o Renascimento teve, assim, grande influência externa. Por que motivos? Nesse momento estava ocorrendo o fim da Guerra da Conquista e eles estavam retomando de volta o território deles. Foi naquele momento que teve aquela guerra relacionada com os árabes, né? Mas os árabes tiveram grande influência nesse momento de que o Renascimento estava chegando nessa Península Ibérica. Então, a cultura deles
contribuiu bastante, influenciou bastante nesse momento do Renascimento na Península Ibérica. Outro fator também é o comércio. Nessa península era feita muito pelo mar, era um comércio marítimo, e aí eles traziam várias inovações de um monte de locais, né, externos, e contribuíram para o Renascimento ter esse destaque de ter influência mais externa. Eu destaco o escritor Miguel Cervantes, que é autor da obra Dom Quixote, tá? Que aí fez parte do Renascimento na Península Ibérica. Tem uma coisa que eu quero ressaltar a respeito de Portugal, também ainda nesse âmbito de expansão do comércio marítimo, que Portugal foi um dos maiores potenciais náuticos, certo? E aí, como ia chegando, ele ia absorvendo muita cultura e outras coisas, informações, conhecimentos de outros locais. Bem, vamos lá para a página 56, que é a parte do desenvolvimento científico. E é bastante importante, foi um momento bastante importante, quando Johannes Gutenberg contribuiu com a tecnologia da tipografia e da impressão, promovendo o desenvolvimento da prensa móvel, tendo assim muita agilidade na produção de cópias. Tá? Dê uma olhadinha na página 56 que tem passo a passo, até como é o processo dessa prensa móvel, como ocorria para estar surgindo as impressões. Bem, essa técnica ofereceu mais agilidade, como eu falei, né, ao processo de cópias, porque até então tudo era manuscrito, certo? Então, com a impressão de textos passaram a ser elaborados e distribuídos mais rapidamente, tendo mais eficácia e facilitou o conhecimento para outros níveis de pessoas, outras classes sociais, certo? Bem, ainda aí, na mesma página, a gente vai falar um pouquinho sobre a força da racionalidade nesse momento de expansão do Renascimento. Não só a parte artística, outras ciências, outras áreas se destacaram e foram imprescindíveis, tais como a biologia, a astronomia, física, matemática. Eles começaram, os cientistas, a pesquisar essas áreas de formas mais racionais, ligadas à razão, certo? Buscando assim tirar mais o foco de explicações e limitações relacionadas à igreja. Eles faziam isso por meio de observação, experimentação, formulando hipóteses para tentar explicar o mundo, utilizando mais racionalidade e razão. Eu espero que vocês estejam entendendo até aí, porque aqui, para mim, é minha salinha ainda, apesar de ser virtual, é minha sala, então a Pro está tentando falar mais naturalmente, para que vocês consigam compreender, tá certo? Bem, na página 57, vamos falar da astronomia, tá? A astronomia foi uma das ciências também muito destacada nesse momento. E aí, nesse momento, destaca-se a teoria de Nicolau Copérnico, porque até então a teoria que se destacava era uma teoria chamada geocêntrica por Ptolomeu, onde dizia que a Terra era o centro do universo, tá? Mas aí Nicolau Copérnico surge com seus estudos, criando a teoria heliocentrista, ou seja, dizendo que o Sol é o centro do universo. Pouco depois, aperfeiçoando o trabalho de Copérnico, um alemão chamado Kepler, ao demonstrar que os planetas giram em torno do Sol em órbitas, reafirmou essa teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico. Outro grande nome da ciência nessa época
nesse momento, né, de desenvolvimento científico foi Galileu Galilei, em 1564 a 1642. Ele era um físico astrônomo, considerado um dos fundadores do método experimental e da ciência moderna. Ele também foi responsável pela criação do termômetro, pela aceleração dos corpos em queda e por aperfeiçoar o telescópio refrator. Na página 57 fala sobre isso, é bem interessante quando se fala dessa parte aí do telescópio refrator. Não deixem de ler, que vocês vão aprender e vão assim, se absorver conhecimentos maravilhosos, tá? Bem, suas teorias, né, descobertas tiveram muitos simpatizantes, muitos administradores aceitavam e tal, porém existiram também muitos opositores, considerando que essa teoria heliocêntrica, ela era herética, ou seja, ela desrespeitava a religião, mas autorizou que continuasse sendo utilizada, mas como uma hipótese matemática, não como uma teoria, né? E no último parágrafo, na página 57, eu vou fazer questão de ler com vocês o que aconteceu com ele, com Galileu Galilei, tá? Em 1616, acompanhem aí comigo, página 57, o Tribunal do Santo Ofício declarou que a teoria heliocêntrica era herética, mas autorizou a continuar usando como a hipótese matemática. Ok, o Pro já falou isso, só está reafirmando. Entretanto, após a publicação do livro Diálogo sobre os dois principais sistemas do mundo, em que Galileu voltou a defender o heliocentrismo, foi acusado de desobedecer à ordem religiosa em um período em que a ciência ainda era obscura diante a religião. Foi condenado pelo Tribunal do Santo Ofício em 1633 pela forma como defendia o heliocentrismo, e não pelo que defendia. Foi banido a uma espécie de prisão domiciliar, onde ficou recluso até a morte. Achei interessante a gente ler sobre isso aí, né? E ver que, para a gente ter o conhecimento que temos hoje, tantas teorias, muitas pessoas passaram por momentos difíceis defendendo as suas teorias, tentando estar mostrando, né, ao ser humano ideias, pensamentos diferentes, e isso é história, né? Cada dia a gente vai vendo as modificações, as transformações que vão acontecer, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, gostado do vídeo, e até o próximo vídeo. Vocês vão lá para a página 59, onde iremos fazer somente o sistematizar. Boa aula a todos!